20 de janeiro de 2025, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, segundou, iniciarmos a nossa semana sob a poderosa mão de Deus. Seja uma semana cheia de alegrias, cheia de bênçãos na sua vida, na sua família. Muito bem, hoje também hoje é dia 20, de janeiro, a igreja celebra a memória facultativa do mártir São Sebastião, que é um santo tão conhecido no Brasil, cuja devoção popular é muito grande. Eu, inclusive, partilhando com vocês, ano passado, aliás, no outro ano, eu tive a oportunidade de visitar nas catacumbas, as catacumbas de São Sebastião, e também visitar o túmulo de São Sebastião, onde está. É um lugar cheio de mística, muito, muito interessante, em Roma, Muito bem, queridos. E eu gostaria, antes de começar a reflexão, também de cumprimentar todos vocês, Tem muita gente que, com fidelidade, segue as minhas redes sociais e, de maneira muito singular, tem apreciado essas reflexões diárias. Eu quero cumprimentar uma pessoa lá de Itu, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Potiguara, a Ellen Cristina, que sempre tem comentado, sempre tem dado curtida, likes e, enfim, nas redes sociais. Muito obrigado. E assim eu peço a você também, curta essa mensagem, curta os materiais e ajude que a rede social promova, os nossos conteúdos. Isso é muito importante para a nossa evangelização. Muito obrigado, Ellen, e todos os irmãos que com fidelidade têm apreciado esse modo de evangelização virtual, Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos meditar hoje, nessa segunda-feira, a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós acompanhamos esse texto tão bonito da carta aos Hebreus. Muitos rapazes colocam esse texto no dia da sua ordenação, porque vai falar do mistério do sacerdócio, do seu sacerdócio, e também no mistério do sacerdócio de Cristo. É muito bonito isso.
né? Nós sabemos, minha gente, é importante a gente compreender algumas coisas. Vocês perceberam que o texto de hoje, ele termina falando do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, né? A gente não vai explorar essa parte hoje, porque certamente daqui a alguns dias na liturgia, que a liturgia segue uma sequência, nós vamos acompanhar o capítulo 7 da carta aos Hebreus. No capítulo 7, o autor, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar do sacerdócio de Melquisedeque, né? Então não vou abordar isso hoje, mas guarda esse detalhe importante para a gente poder acompanhar nos próximos dias, tá bom? Olha só, algumas coisas importantes para nós entendermos. Deus, ele sonha com o seu povo, Israel, desde o início da criação, né? É importante que Deus já cria o ser humano e já pensa no povo, né? Só que esse povo vai ser constituído muitos séculos e séculos, e não sei quanto tempo, muito mesmo, muito tempo depois do início da criação. Tantos eventos, tantas situações se passaram, né? Até que a Bíblia nos leva à pessoa de Abraão. Lá em Abraão, Deus começa de maneira imediata a constituir o seu povo, né? Abraão, depois que vai ter 2 filhos, Ismael e Isaque, depois na pessoa de Isaque, a continuação do projeto de Deus, né? A constituição do povo. Isaque também tem Esaú, tem seu filho Jacó, mas o escolhido acaba por ser Jacó, né? Nós vemos toda aquela trama, né? Do engano em que o sucessor, o escolhido deveria ser Esaú, por ser o filho primeiro, né? Mais velho, mas acaba tendo toda aquela trama de engano, mas por detrás, né? Ou por debaixo do pecado humano, está sempre a mão de Deus a realizar a sua vontade. Em Jacó acontece a continuidade desse sonho de Deus de constituir o seu povo. E depois Jacó vem os seus 12 filhos, e aí sim, a partir dos seus 12 filhos, se iniciarão as 12 tribos de Jacó, ou de Israel, e essas 12 tribos constituirá o povo de Israel, né? Lembrando que Israel é a figura de Jacó, né? Jacó, em um certo momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Que às vezes a gente não entende muito a Bíblia, precisa entender essas coisas, né? Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, tá? É a mesma pessoa. E aí vem os 12 filhos, que são as 12 tribos. Dos 12 filhos de Jacó, existe Levi, né? E de Levi vai descender uma tribo que será chamada tribo sacerdotal, né? A tribo sacerdotal por excelência, os levitas, né? Nós ouvimos no Evangelho, sobretudo no Evangelho do Bom Samaritano, que fala da pessoa, da personalidade do levita. Então, um levita é um descendente da tribo de Levi, que é um dos filhos de Jacó, ou de Israel, tá? Então, essa tribo ficará responsável por manusear, por cuidar do culto litúrgico do povo. Então, o culto litúrgico será entregue aos cuidados desses levitas, dos descendentes de Levi, né? São os chamados sacerdotes, né? Então, o sacerdócio no povo de Israel se inicia com a tribo de Levi, né? Isso é muito interessante e importante nós sabermos. Acontece que nós vamos falar sobre isso depois de amanhã, se não me engano, quando acabei de dizer, né, quando refletimos o capítulo 7, acontece que existe um sacerdócio misterioso, né, que veio da época de Abraão, que é um tal Melquisedeque, né? Nós vamos acompanhar o texto, não vou ficar falando muito, senão depois se torna repetitivo. Mas tem esse tal Melquisedeque que vem da época de Abraão. Só que o sacerdócio em Israel começou, Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos, dentre os filhos Levi, começou depois de Jacó. Vocês conseguem entender?
Então, mas existe um sacerdote, um certo sacerdote que se chama Melquisedeque, que é da época de Abraão, ou seja, que veio antes do sacerdócio do povo escolhido. E depois, sobre esse sacerdote Melquisedeque, o texto vai explicar para nós daqui a alguns dias. Então é muito interessante que é misterioso. Por quê? Porque esse sacerdote Melquisedeque veio, parece que apareceu do nada. Quem é este? Né? Quem é este? E aqui, o texto de hoje está nos dizendo que Jesus, ele vai exercer o seu sacerdócio na ordem de Melquisedeque. A palavra ordem vem do latim ordo, né? É como se nós podemos substituir a palavra ordem pela palavra grupo, né? Grupo de Melquisedeque, é o grupo dos sacerdotes descendentes de Melquisedeque. Então Cristo, ele não exerce o seu sacerdócio na descendência de Levi, porque nós sabemos que Jesus é descendente não de Levi, que é uma das tribos de Israel, mas Jesus é descendente de Davi, e Davi é um rei da tribo de Judá. Então, tem 12 filhos Jacó, né? Levi, Judá, enfim, e outros tantos, né? Você pode ler no texto bíblico, né? E Jesus é descendente de Davi, que é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Então Jesus não é sacerdote na sua dinastia, na sua descendência, aliás. Ele não é sacerdote. Só que aqui o texto está dizendo, ele vai exercer um sacerdócio na ordem, no grupo, na descendência de Melquisedeque. E Melquisedeque veio antes de Levi. Então o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Cristo, ele veio antes do sacerdócio da religião judaica. Mesmo não sendo sacerdote na descendência, né, étnica, vamos dizer assim, ele é sacerdote descendente de Melquisedeque. Ele é um sacerdote, né? Mas, padre, quem é esse Melquisedeque? Aguarde alguns dias que você vai descobrir. Para o próprio texto dos Hebreus vai nos explicar. Aguenta a ansiedade aí. Então nós vamos agora partir para o texto de hoje, esse capítulo 5, para a gente entender, só para vocês entenderem essa introdução, para a gente já começar a entender um pouquinho esse texto dos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, aqui ele está falando do sacerdócio judaico, né? A descendência de Levi, os levitas, né? Os sacerdotes, o chamado o irmão de Moisés, né? O sacerdócio de Arão. Aqui ele está falando desse sacerdócio religioso, do grupo religioso dos sacerdotes, né? Para que serve um sacerdote? Aqui ele está explicando para que serve um sacerdote. E depois ele vai chegar até o sacerdócio de Cristo. O escritor da carta aos Hebreus é muito pedagógico, é muito interessante. Um sacerdote serve para quê? Quem é um sacerdote? Tirado no meio dos homens, né? Para servir em benefício dos homens. Benefício do quê? Né? Porque a gente pode ser... servir para o benefício de alguém de diversas maneiras. Posso dar um presente, posso dar um dinheiro, eu posso ajudar uma pessoa a conseguir um emprego, eu posso ajudar uma pessoa a conseguir fazer tal uma coisa, outra. Ajudando de que jeito? Apagando os pecados. Então o sacerdote, ele serve o povo do qual ele foi tirado, né? Para oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados do próprio povo, né? E aqui está dizendo que um sacerdote descendente, né, do grupo de Arão, é um sacerdote que é tão pecador quanto aquele povo de onde foi tirado e pelo qual ele oferece sacrifícios. Então o sacerdote, ele oferece sacrifícios
pelo povo, pelo seu povo e por ele mesmo, porque ele também é frágil. Aqui é muito bonito e é exatamente por isso que os jovens escolhem esse texto para o dia da sua ordenação. Muita gente, muitos seminaristas escolhem esse texto para o dia da sua ordenação presbiteral. Porque aqui mostra exatamente que, apesar de ser algo divino que nós trazemos em nossa alma, esse algo divino, ele se traduz no serviço da igreja por meio da nossa fragilidade humana. Então, o padre, a gente vai falar do sacerdócio ministerial do Novo Testamento, que é algo que vem depois, né? Mas só aproveitando o gancho já, um sacerdote, ele não é alguém comum. Eu já tenho falado isso há muito tempo, sabe? Porque eu vejo às vezes muita gente se relacionando com a pessoa dos padres, aliás, católicos, esse é feio, né? De maneira muito, vamos dizer assim, muito desdenhosa, né? Um padre não pode ser comparado com qualquer pessoa. Um sacerdote, ele tem na sua alma algo que os outros homens não têm. Isso a gente tem que ter consciência disso, né? A gente não é que a gente é padre, a gente quer ser diferente. Não, a gente é diferente. Por dom, por mérito próprio? Não, porque a igreja nos entregou essa graça que vem de Deus, né? Então a gente precisa ter consciência disso. Eu estou pregando isso para vocês que são católicos, né? Claro que a gente não espera esse respeito, essa reverência ao sacerdócio ministerial por parte de quem não é católico, mas o mínimo que se espera de que quem seja católico saiba, tenha consciência disso, né? Só que um sacerdote, ele possui o mundo sacerdotal, que é o mundo sacerdotal de Jesus Cristo, só que ele tem a fragilidade da sua carne, tanto quanto qualquer ser humano, né? Então é um misto de um poder acrescido na vida daquele homem, mas ao mesmo tempo um poder que é exercido na fragilidade, como qualquer ser humano. Vocês conseguem entender? Por isso que a gente não pode exigir de um padre, de um sacerdote legítimo, né, a perfeição que nós enxergamos em Deus. Por quê? Porque é um ser humano que também está em construção, né? Embora seja um ser humano que tenha, né, esse poder sobrenatural dentro de si, né? Mas é um ser humano em construção. Você que está me escutando, se você está me escutando nessa manhã, é porque você está em construção. Eu sou sacerdote, eu também estou em construção em relação à minha humanidade, que é frágil, tanto quanto a sua, né? É importante isso, porque o texto da Carta aos Hebreus hoje está falando exatamente disso. O sacerdote, o sumo sacerdote, o religioso, ele oferece sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, mas também quanto pelos seus pecados. Ele sabe ter compaixão, ele sabe acolher, porque ele sabe que também ele está cercado de fraquezas, de erros, de ignorância. Olha que bonito isso, né? Aí agora a gente pode também refletir um pouquinho do outro lado, porque tem padres, minha gente, né? Tem padres, e certamente no povo de Israel, no sacerdócio de Arão, os descendentes também, certamente tinha gente que se achava deuses, né? E tem muitos padres por aí que se acham dessa maneira, sabe? Não se envolve com as pessoas, com os leigos, né? Não se misturam, sabe? Criam uma distância, parece que é uma distância de ser, né? Ele é algo superior. Olha, ele possui algo superior dentro da alma, que é o sacerdócio de Cristo, mas ele continua sendo frágil e pequeno, tanto quanto qualquer outro ser humano. Ele é igual a qualquer outro ser humano na sua fraqueza. A gente também tem que, muitas vezes, sobre os padres, tem que perceber isso. Cria uma casca de deusificação, sabe?
né? E tem padres que faz isso até em relação a outros padres, né? Mostra uma imagem de santidade que não se vive e ainda desce a lenha em outros padres, que são padres mais abertos ao povo, que são padres mais acessíveis, sabe? Minha gente, uma coisa importante, a roupa não faz a santidade de ninguém. Não faz, né? A roupa não faz a santidade de ninguém. O jeito de celebrar, a espiritualidade, também não faz a santidade de ninguém. Uma vez eu vivi uma experiência assim meio chata, sabe? Uma pessoa estava falando de alguns padres, né? Falando, aí ela mencionou tal padre, eu não vou dizer o nome que é da minha diocese aqui, né? Tal padre é santo, né? É um exemplo para os outros, né? E depois começou a desenhar, apontar algumas outras figuras, né? Alguns outros sacerdotes. E olha, aquele padre que a pessoa enalteceu, né? De fato tem muitas virtudes, mas eu convivi com ele, eu conheço, né? E eu sei que tem muitos efeitos. Tem muitos efeitos, eu sei, sabe? E as pessoas vão enaltecendo muito uma humanidade frágil como qualquer outra. Cuidado. Um padre não é Deus, minha gente. Embora ele tenha um poder sacerdotal, por isso as pessoas lhe devem reverência aos católicos. Mas ele não é Deus, não. Tem dificuldades, tem desafios para viver o evangelho. É uma luta. Como você que está me escutando, certamente tem uma luta para viver a palavra de Deus. Todos nós. Isso é importante. Quando um padre mostra exatamente essa humanidade, essa fragilidade, esse desafio de viver a santidade, muita gente escandaliza, né? Muita gente se escandaliza. Mas é a realidade, né? É a realidade. E hoje, infelizmente, nós temos percebidos assim nas novas gerações de sacerdotes a tentativa do retorno a um modo clerical de viver lá da Idade Média, em que se apresenta o padre como um deus, né? Isso não é legal. Não é legal. É claro que também nós vemos do outro lado, né? O laxismo religioso que acaba por desmistificar o sacerdócio, né? Padres que querem viver como leigos, né? Também não é legal isso. Padre é padre, leigo é leigo, cada um no seu lugar. Não é? Então é para a gente refletir um pouquinho sobre isso e perceber que nós estamos no mesmo barco no desafio de viver a santidade, né? Olha só, ele sabe ter compaixão dos que vivem no erro e na ignorância. Isso é muito bonito, né? E aqui ele vai falar do chamado. Ninguém deve atribuir-se a si a honra de ser sacerdote, se não for chamado por Deus, como Arão o foi. Arão, da descendência dos sacerdotes, né? É o irmão de Moisés, foi chamado por Deus. Então, o sacerdote, ele é chamado, ele é convidado. Não é vontade própria. Não. E nós vemos no ministério sacerdotal, né? Exercido pela igreja, e que exatamente se cumpre essa palavra, né? O chamado, quando Deus chama aquele jovenzinho da comunidade que já tem alguns traços de vocação sacerdotal, essa pessoa precisa ir discernindo e refletindo à luz da oração, do Espírito Santo, se de fato é um chamado ou não, para que a caminhada vocacional não seja uma fuga de um problema, de um trauma, de alguma característica na sua constituição enquanto ser humano. Não seja uma fuga, mas seja um serviço, né? Mas seja um exercer um serviço por aquilo, né? Ao qual foi chamado. Então, o sacerdócio não é mérito de cada pessoa, né? De cada sacerdote, não. É dom e chamado de Deus. Dom e chamado de Deus. Olha só. E aqui
Depois o escritor, né, o autor da carta aos Hebreus vai mencionar o Salmo 110, né? Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. É evidente que esse salmo, né, ele está falando do futuro Messias que viria, né? De algo muito depois dele, e que nós sabemos hoje que é Jesus Cristo, né? E aí ele vai começar a falar de Jesus. Primeiro ele falou do sacerdócio religioso, né? A descendência levítica. Agora ele vai falar do sacerdócio de Cristo, começar agora, né? Cristo, da mesma maneira, ele também dirigiu preces e súplicas com clamor, lágrimas a Deus, que era o único capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Olha que bonito. O Pai não poupou Jesus de passar pelo Calvário. Mas o Pai, ele não deixou Jesus permanecer na morte. Ele ressuscitou. Isso é muito importante para nós sacerdotes, né? Eu não sei se tem padres que... Eu sei que tem vezes que tem alguns padres que passeiam pelas minhas redes, pelas minhas reflexões, né? A gente toma conhecimento disso. Mas se tiver algum padre que esteja acompanhando, olha que bonito isso, meus queridos irmãos no sacerdócio. Nós fomos chamados por Deus para exercer um ministério em benefício do povo e também do nosso. E esse ministério, ele vai passar pelo Calvário. O ministério sacerdotal, um requisito para o seu exercício é passar pela morte, mas não permanecer nela. E a gente vê no próprio exercício, né, minha gente, só partilhando um pouquinho a todos, no exercício do sacerdócio a gente vê que acontece isso, né? A vida de um padre, hoje, um sacerdócio do Novo Testamento, é uma vida de total morte e ressurreição. São muitas coisas, muitos privilégios, muitas bênçãos, muitos motivos de alegrias na vida sacerdotal. Partilho com vocês. Mas também tem muitos motivos de calvário, à semelhança do Mestre. Uma das características próprias do sacerdócio ministerial, essa característica está em Cristo, o sacerdote, aquele que foi crucificado, né? Que é a solidão. O sacerdote, ele vai viver a solidão do crucificado agonizante. Ninguém estava lá, ele estava só. É a vida sacerdotal, né? A gente tem que ter consciência disso, porque senão um fato que é para a nossa edificação humana, enquanto sacerdotes, pode se tornar um grande problema na nossa vida. Um grande problema psíquico, psiquiátrico. Tem que saber encarar algumas situações de fragilidade no sacerdócio, de cruzes, vamos dizer assim, melhor dizendo, como situações de cruzes, né? Isso é muito importante. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que o filho aprendeu como sacerdote o que significa obedecer a Deus por tudo que ele sofreu. Olha só. Então aqui vai falar da obediência, né? Aqui é muito importante isso. Um sacerdote, apesar de receber essa força sobrenatural, né? Que é para ele um privilégio, esse sacerdote também deve se encurvar diante de Deus. A gente vê isso muito no rito litúrgico, é muito bonito isso no rito da liturgia, na celebração da Santa Missa. Um padre é a pessoa do próprio Cristo sacerdote que oferece o sacrifício, né? Mas quando ele está diante da consagração, né, ele vai fazer a narrativa da instituição, né, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e o deu a seus discípulos, dizendo: e agora, quando ele for proclamar as palavras da consagração, que são as palavras de Cristo, está escrito no missal que o padre deve se inclinar. O padre deve se inclinar levemente, está escrito lá. Nada na liturgia é à toa. Nada. Infelizmente, nós vemos hoje o Concílio Vaticano II, ele deixou a liturgia tão bonita, tão sóbria, né? Os ritos, os poucos sinais de detalhes que foram preservados são suficientes para manifestar a sacralidade do que nós celebramos, né? Infelizmente, tem muitos padres que não fazem nem o que está escrito lá e ficam inventando outras coisas, né, que não estão. Então, esse inclinar-se, tomai todos e comei. O padre deve inclinar-se. Quando também for tomar o vinho, no ato da consagração, deve também se inclinar. Tomai todos e bebei. Este é o cálice, né, do meu sangue. Enfim. O que significa esse inclinar-se? Significa exatamente essa obediência que a humanidade daquele homem vocacionado deve ter em relação a Deus. Ele tem poder do Cristo em si? Tem, mas ele não é Deus. Ele deve se encurvar diante de Deus, porque quem faz a obra acontecer, aliás, quem faz o sacramento acontecer ali não é a humanidade do padre, mas é a divindade que o padre comunica por meio do seu sacerdócio. Olha que bonito isso. Então, no fundo, minha gente, quando se inclina naquele momento, nós estamos dizendo assim: eu não sou nada, eu só sou um mero instrumento de Deus, né? Então, o padre diz, no fundo, ao inclinar-se no ato da consagração, ele diz à comunidade que está reunida: eu estou junto com vocês, por isso eu me inclino, eu sou pequeno, tanto quanto vocês. E também é por mim isso que eu estou a oferecer. Porque eu sou o primeiro a precisar. Nessa luta, nessa batalha da vida de santidade. Eu sou o primeiro. Esse é o significado do inclinar-se. E é muito interessante. É claro, a gente não vai dar um curso de liturgia aqui, né? Mas também no ofertório, antes da consagração, bem antes, o padre, ele já retém, né? Já retém nas suas mãos a vida, tudo que foi oferecido naquele altar, na missa celebrada, e ele oferece ao altar, rezando aquela oração tão belíssima. E quando ele reza essa oração, diz o missal que ele deve fazer uma inclinação profunda, de coração contrito e humilde. Olha que bonito o texto, né? Às vezes as pessoas falam: padre, o que o senhor reza lá baixinho que ninguém sabe, né? Quando no ofertório ele recolhe a vida das pessoas que estão na Assembleia e ele entrega no altar, depois de oferecer o pão, depois de oferecer o vinho, ele oferece a vida das pessoas. E ele diz: de coração contrito e humilde, aproximemo-nos. Olha só, todos nós nos aproximemos, né? De coração contrito e humilde, aproximemo-nos, né, do Deus justo e santo. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Olha que bonito. Sejamos acolhidos, ó Deus justo, né? Santo. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Olha que lindo. Então, aí está uma reflexão tão linda sobre o sacerdócio, né? O antigo. E agora, a partir de amanhã, o escritor vai começar a comparar com o sacerdócio de Cristo, que exerceu enquanto caminhante aqui e para toda a eternidade é o sumo sacerdote, né, do Pai. Queridos, não vamos mais prolongar, porque é uma reflexão bastante cheia de detalhes, né? Mas eu desejo a vocês uma semana cheia de Deus, uma boa segunda-feira, com muita paz, muita alegria, viu? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.